como essa conta é paga. Os estados e municípios entregam 20% do que recebem em impostos para um fundo que rege o dinheiro destinado à educação básica, chamado Fundeb. O governo federal adiciona 10% de todo o valor arrecadado pelo fundo. Esse dinheiro é redistribuído pelo país de acordo com o número de alunos de cada região. Mas na hora de distribuir esse dinheiro, a tarefa fica com outro fundo, chamado FNDE. Nesses dois órgãos se concentram grande parte do orçamento da educação brasileira. Há um estudo do TCU, do Tribunal de Contas da União, que avalia o impacto dos riscos das instituições federais no Brasil, avaliando como baixo risco, médio risco, alto e altíssimo risco. O MEC, suas autarquias, instituições e órgãos associados, nenhuma delas está considerada como de baixo risco, todas como de alto ou altíssimo risco. Especialmente a FNDE, que é uma espécie de banco do MEC que distribui os recursos da União para estados e municípios. E a partir do momento que esse recurso sai da União, ele se pulveriza, e esse é um dos núcleos da corrupção no Brasil, é quando ele sai do FNDE e vai para as dezenas, centenas, milhares de municípios brasileiros, né? Os indícios que a gente descobriu, se realmente aquelas investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a República. É um caso que iniciou na Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma CPI que foi iniciada lá. Há relatórios vastíssimos sobre essa questão. Eles constataram que cerca de 1/3 dos diplomas expedidos por universidades particulares no Brasil contém irregularidades, chegando a ponto de até ter falsidade documental mesmo. Há alguns relatos de pessoas que estudaram durante 6 meses, 1 ano e saíram formados como pedagogos. Olha a gravidade disso. Estão formando outras pessoas que também não terão a mesma aptidão para formar outras pessoas. Então a gente está tratando aí de uma geração inteira de pessoas ineptas para exercer a profissão para a qual eles se propõem, né? Então é um número muito grande, são mais de 500 mil diplomas expedidos nessa condição. Há um outro caso também muito emblemático e também de conhecimento público notório, que é relativo ao Pronatec. O Sistema S recebia algumas vagas para fornecer esses cursos técnicos, e essas vagas não eram necessariamente providas, ou seja, havia um acerto no final de cada ano. O Sistema S falou: MEC, eu preciso de 100 vagas. O MEC fornecia 100 vagas e cada vaga dessa tem um valor. Só que no meio do acerto, digamos assim, o Sistema S fala: precisamos de mais 20, 30 vagas. E também cobrando esses valores. Com as apurações, identificamos que havia ali vagas duplicadas, que havia uma série de questões ali, pessoas com CPF inexistente também, em tese, provendo essas vagas, e cada uma delas, como eu falei, gerando valores astronômicos, né? No final do ano de 2018, o Sistema S exigiu do MEC o pagamento de 60 milhões sobressalentes em relação ao valor que havia sido acordado, né? Então, para ter ideia, o Pronatec começou em 2011, mais ou menos. Então, de 2011 a 2018, a gente buscar todos esses valores é uma quantia bem alta. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver aqui. Tem muita coisa errada que foi feita. Toda vez que a gente pega uma, a gente encaminha para o Ministério Público e a Polícia Federal. Documenta e mostra. Tem trabalho para os próximos 40 anos aqui. A quantidade de coisa errada que a gente vê aqui é colossal. O dinheiro de pesquisa universitária passa por 2 órgãos públicos, a CAPES e o CNPq. O CNPq é ligado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia e financia pesquisas tecnológicas relacionadas à inovação. A CAPES é ligada ao MEC e fica responsável por todos os outros mestrados e doutorados. Ela autoriza o fornecimento de cursos de pós-graduação por parte das instituições, avalia a nota desses cursos, estabelece o valor destinado a mestrados e doutorados e descredencia aqueles que não atendem os seus critérios. O órgão distribui as bolsas de pesquisa às instituições de ensino superior de acordo com as notas atribuídas pela própria CAPES. As universidades repassam as bolsas aos alunos por meio do processo seletivo. O aluno tem que ser aprovado no programa e algum professor precisa aceitar ser o seu orientador. O percentual de mestres e doutores que compõem o corpo docente do ensino superior brasileiro ultrapassa os 80%. Então a pós-graduação brasileira, que ninguém está preocupado, que acha isso é coisa de gente rica, pós-graduação, gente que tá com tempo sobrando, mas não. A pós-graduação brasileira está relacionada a pelo menos 50% da economia brasileira passou direta ou indiretamente pela pós-graduação. Porque o agrônomo passou pela pós-graduação, não ele, mas o professor dele fez pós-graduação, né? O engenheiro teve um professor que fez pós-graduação, todo mundo
que teve algum contato com a universidade está ligado direto ou indiretamente à pós-graduação. E quem controla a pós-graduação? A CAPES. Que se eu sair na rua perguntando para as pessoas que é CAPES, que é CAPES, de 100 pessoas, eu duvido que 5 saibam que é CAPES. Esses professores chamam os bolsistas que têm uma visão ideológica iguais às deles. Então, quando eles passam por um processo constante, acadêmico, de passar novas etapas, uma pós-graduação, mestrado e doutorado, só vai retroalimentando essa mesma cadeia de informação. Pessoas que têm essa mesma narrativa, essa mesma visão de mundo. E aí eles se tornam professores daqueles mesmos alunos que estão chegando lá embaixo. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. Tudo aquilo que um político enxerga como algo que a massa precise seguir, obedecer, a massa vai seguir, obedecer, porque ela troca a sua autoridade ultrapassada, reacionária, como por exemplo a sua família, a sua religião, assim por diante, e entrega de mão beijada a um professor. Não vai nem conseguir ser um arquiteto ou qualquer coisa do tipo, não vai conseguir ter uma profissão que eram consideradas profissões liberais, que você aprendia em oficinas, porque você vai ter uma documentação nacionalizada, uma burocracia centralizada regulando esta profissão. Então tudo se torna político, toda a sua ideia de verdade se torna política, toda a produção intelectual ela é regida por burocratas e políticos. Porque o sujeito sendo aprovado no mestrado e doutorado, ele entra no corpo docente. É a porta de ingresso para a geração seguinte. Então, quem domina, vamos dizer, a aprovação de mestres e doutores hoje, domina o corpo docente dos próximos 30 anos e, portanto, o estado cultural inteiro do país. Não é isso? Então, eu desafio me mostrar teses universitárias anticomunistas, né, aprovadas em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 ou 60 anos. E digo categoricamente, não existem. Então isso foi totalmente excluído. Isso o anticomunismo é proibido. Portanto, se você é anticomunista, você já está excluído, né, dos bem-pensantes. Tem aqui os bem-pensantes que representam a alta cultura, o pensamento normal, equilibrado, né, e o ideológico. O que a gente fala hoje como uma grande autoridade intelectual é a produção do diploma, é a era dos diplomados, dos universitários. Quer dizer, você pode ter a melhor ideia do mundo. Se o seu professor discorda da sua ideia, a sua ideia não existe. Ela não merece ser sequer citada. Tudo que existe de fato é o que a universidade diz que existe. Todo o resto está excluído. Veja, é a famosa cena do Policarpo Quaresma, né? E tem duas velhinhas passando na rua, elas passam na frente da casa do Major Quaresma, eles vêm pela janela e vê um montão de livros, né? Elas perguntam assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Isso é o resumo do Brasil. O conhecimento não interessa, mas o título interessa, a honraria interessa, as homenagens interessam, a verba pública interessa. Você tem ali uma dominância de certos tipos de textos que acabam acarretando um certo tipo de visão do mundo, muito restrito. E a gente ainda tem a contribuição espetacular do Paulo Freire, que diz claramente que a sala de aula é um lugar para você exercer seus pleitos políticos, né? A sala de aula é para libertar as pessoas, sim, mas é libertar através do conhecimento. Essa, pelo menos, é a minha visão. O conhecimento liberta, né? E não a panfletagem. Então, tudo isso forma um caldo que é escondido, digamos assim, por uma ideologia ou escondido por uma narrativa, mas que tem algo acidental, que é você ganhar um diploma sem trabalhar muito, e algo intencional, que é, bom, vamos utilizar esse monte de gente aqui para fazer avançar uma certa visão de mundo.